Vamos lá então, pessoal, para a nossa aula de histogênese sobre, como já falei, né? Nós temos dois tipos de histogênese, a ossificação ou ossificação, né? A intramembranosa, a gente já viu essa aula. Agora a gente vai ver a ossificação endocondral, que é aquela que é a partir de uma cartilagem hialina, certo? Então vamos lá. Na ossificação endocondral, você tem aqui o exemplo da formação do fêmur, onde lá na vida embrionária você tem como primeiro esqueleto, né, não só o fêmur como os demais ossos, a formação de uma cartilagem hialina, uma cartilagem mesmo. O seu primeiro esqueleto não é de osso. O esqueleto do embrião não é osso calcificado, né? Como você pode ver nessa primeira imagem aí, onde você tem um molde de cartilagem. O osso é cartilaginoso, aqui é um corte transversal, tá vendo? E aí ele começa o processo então de calcificação, né, formando o colar ósseo, né? E depois você tem aqui, do colar ósseo, você começa a ter aqui a matriz que era cartilagem sendo calcificada, né? E esse processo, né, é controlado, né? Ele é precedido pela formação de vasos que enviam o quê? Células da medula óssea. Células da medula óssea que vão se diferenciar, vão fazer Shazam e vão virar osteoblasto. E vão sintetizar esse osso na onde? Dentro da matriz cartilaginosa, né? Como que é esse processo, né? E esse processo é responsável pelo crescimento, né, em comprimento dos ossos, né, o crescimento em altura, né? Então você tem aqui nesse desenho a formação de um osso longo a partir de um modelo cartilaginoso. Esse cartilagem que estamos representando aqui é a cartilagem hialina. Aqui você tem a representação da cartilagem calcificada, que não é osso, certo? Osso mesmo, depois que formou o osso, é somente aqui em amarelo, ó, né? Tecido ósseo. Vamos ver esse processo com mais detalhe. Aqui, ó, quando o osso começa a se formar, ele logo tem uma divisão anatômica, né, que a gente faz. As extremidades, as pontas, a gente chama de epífise. Epífise, que é a ponta. Epífise, ponta. E o meio, a gente chama de diáfise. Diáfase, né? Diáfise. Diáfase ou diáfise. Diáfise. Vamos ficar com esse diáfise aqui. Eu lá lendo diáfase, mas aqui tem um diáfise. Vamos ficar com esse diáfise aqui desse livro. Bom, o crescimento em comprimento se dá nessa coisa aqui, ó, nessa cartilagem aqui, né? Existe também, né, o crescimento das epífises, né, que vão aumentando em espessura, mas o crescimento em comprimento, né, que é o crescimento radial em espessura. O crescimento em comprimento acontece nesse disco aqui, ó, que aqui ele recebeu o nome de cartilagem epifisária, né? E você tem essa cartilagem aqui, conforme ela vai formando novas células, e essas células vão se calcificando e esse osso vai crescendo, né, em comprimento, tá vendo? Daqui para cá, para cá. Chega um momento em que ela desaparece, que a gente chama de fusão da epífise, das epífises, com a diáfise, né? A epífise se funde com a diáfise, certo? O que nós vamos ver agora é como isso acontece aqui nesse disco epifisário, né? Porque é aqui que vai ocorrer o processo de crescimento e espessura promovido por esse tipo de crescimento chamado crescimento ou ossificação endocondral. Deixa eu só ler aqui. Então, o desenho mostra que a fusão da diáfise com a epífise, né, que determina a parada do crescimento ósseo, ocorre num momento diferente no mesmo osso, né? E acontece também de sexo diferente, porque um dos principais responsáveis por essa fusão da epífise com a diáfise é o estrogênio, né? Que é muito mais presente na mulher do que no homem, né? Então, não só mulher e homem, né? As fêmeas elas têm um crescimento menor e os machos têm um crescimento maior. Por quê? Porque os machos demoram mais para ter essa fusão das epífises com a diáfise. Né? As epífises se fundem com a diáfise quando você desaparece com esse disco epifisário. E esse desaparecimento ocorre muito anterior nas fêmeas do que nos machos, né? A gente vai discutir um pouquinho isso depois, lá na frente a gente falar de metabolismo ósseo, né? Por enquanto vamos conhecer só o processo, depois a gente fala da relação hormonal, da relação
com o dimorfismo sexual. Aqui é para mostrar o nosso objeto de estudo, né? O disco epifisário. Você tem de novo aqui, ó, a epífise, a diáfise, os dois com a mesma estrutura. O osso compacto, revestino, e o osso esponjoso no interior, certo? E aqui, ó, o disco epifisário. É esse cara aqui que vai determinar a produção de osso e fazer provocar o crescimento em altura. Bom, aqui nós estamos olhando ele bem de perto agora. E você vê, quando você olha de perto, né? Você percebe o seguinte, aqui, ó, na epífise, né? Você tem aqui o disco epifisário, né? E você tem aqui já osso, tá vendo? E você tem, então, dividido ele em regiões. E a gente vai estudar não só a característica morfológica da região, como o que acontece em cada uma dessas regiões para entender esse crescimento, certo? Por enquanto eu vou só citar as regiões, né? Primeiro você tem a cartilagem de repouso, que é essa cartilagem aqui embaixo, tá vendo? Perdão, aqui perto da epífise, né? Essa cartilagem aqui é onde ela não sofre muita atividade, muita mitose. Depois você percebe uma região em que ela forma como se fosse uma escadinha, uma série, tá vendo? A gente chama isso aqui, ó, de região ou de zona de cartilagem seriada, percebe? Que ela começa a formar essas séries aqui, tá seriado, tá vendo? Antes aqui, ó, tinha uma aqui, outra aqui, não tinha esse alinhamento aqui. O que é isso aqui? Isso aqui é porque elas começaram a sofrer mitose. A zona de cartilagem seriada, né? Essa aqui, ó, a zona de cartilagem seriada é uma região em que, ao contrário da zona de cartilagem de repouso, você tem muita mitose, você tem muita multiplicação, você tem um crescimento. É aqui que começa o crescimento. Bom, depois que a mitose cessa, ela começa a aumentar em volume, cada uma delas, né? E quando aumenta em volume, a gente chama essa região que aumenta o volume, né? A gente chama de zona hipertrófica, tá vendo aqui, ó, hipertrófica, ó, compara, olha o volume que ele tá aqui, olha o volume que ele tá aqui, ó, é uma região hipertrófica. Além de você ter um aumento, né, do condrócito, isso aqui é cartilagem hialina, isso aqui é um condrócito, além de você aumento do volume dele, a principal consequência, além dessa, é que a região de cartilagem ela fica mais escassa. Você percebe que aqui onde eles estão grandes, ó, você começa a ter a cartilagem fica mais fina, ó, a cartilagem, tá vendo? Ó? Quando os condrócitos começam a crescer, a cartilagem começa a formar uns tabiques, tá vendo? Ó? Fica pequenininho. Enquanto que aqui não, aqui tem bastante cartilagem, aqui tem bastante cartilagem. Então, a zona de cartilagem hipertrófica tem duas características. Uma, ela fica hipertrófica, ou seja, o que era pequenininho cresceu, ficou grandão. Só que para aumentar a célula, eu vou fazer o quê? Eu vou reduzir a área de cartilagem, formando os tabiques cartilaginosos, certo? Depois aconteceu o quê? Todo mundo nasce, todo mundo cresce, todo mundo morre. Nasceu, cresceu, morreu. O que você está vendo aqui no final, ó, são os restos mortais, cadavéricos, dos osteócitos. Eles morrem, isso mesmo, eles morrem. Eles são reabsorvidos por apoptose, né? Não tem desperdício aqui, aqui aproveita tudo, né? Sofrem apoptose e você sabe que não existe vácuo no poder, né? Bom, mas antes da gente falar do vácuo no poder, vamos terminar aqui a zona de cartilagem calcificada. Além de você começar a mineralizar esses tabiques cartilaginosos, o que tem aqui? Cartilagem. E o que acontece com essa cartilagem? Ela é mineralizada, formando os tabiques cartilaginosos calcificados. É osso isso? Não, isso não é osso. São tabiques cartilaginosos calcificados. Olha que nome bonito você dá pro seu filho. Né? É isso aí. Aí, continuando a nossa história, vem a última região, que é a ossificação. Aqui a vida começa de novo. Os vasos sanguíneos penetram aqui, furam a fila do cinema, penetram aqui e colocam, sabe o que aqui? Células osteogênicas. Olha as células aqui, ó, osteogênicas, entrando aqui, ó. Tá vendo as células osteogênicas? Esse vermelhinho, acredita em mim, são células da medula óssea que foram enviadas para lá com uma missão. A missão de dizer Shazam! E virar osteoblasto e começar a sintetizar a matriz óssea. Olha aqui, essa matriz óssea é sintetizada em cima daqueles, do nome do teu filho, lembra? Tabiques cartilaginosos calcificados, é em cima deles, eles são a base para a síntese do osteoide, para a síntese do osso. Então veja, você tem as duas coisas, uma em cima da outra ou uma por baixo da outra. Tanto faz, por cima ou por baixo, preferência sua. Entenderam? Você tem os tabiques calcificados.
cartilaginosos, servindo como substrato, como base, para que os osteoblastos sintetizem o osteoide. Lembra, o osteoide é a matriz óssea ainda não mineralizada, que depois vai se mineralizar e formar o osso. Tá ok? Vamos ver isso com mais detalhe? Né? Olha só. Primeira, de novo, nós vamos revisar cada uma dessas regiões aqui. Ó. A gente vai ver de novo a de repouso, a seriada, a hipertrófica, a calcificada e a ossificação. Vamos ver elas de novo agora. De novo, a mesma estrutura, só vamos mudar a estrutura, a história é a mesma. Vou contar a mesma história de novo. O que é esse aqui? Ó, aqui embaixo, só que aqui só está invertido o lado, né? Lá estava de cima para baixo, o que a gente vai fazer de baixo para cima. Porque o professor é tão inteligente que tirou a foto de ponta cabeça do negócio. Vamos lá. Ó, aqui onde está esse R representa o quê? A região de repouso, onde você tem ele redondinho, tá vendo? Os condrócitos da cartilagem ali não estão redondinho. Eles não começaram a sofrer mitose, aqui já começa, ó. Aqui já começa, ó. Aqui já é seriado, tá vendo? Onde está esse S aqui já é seriado. Percebe que onde ele se multiplica muito, mas ainda tem bastante cartilagem, tá vendo? Tem bastante cartilagem para tudo que é lado. Depois da seriada vem a hipertrófica. Aqui ainda seriada, mais cartilagem seriada, ó. Como é que você sabe que é seriada, professor? Porque tá formando uma série aqui, uma linha, né? Uma produção em série aqui, ó. O negócio aqui é o quê? Fazer amor, se multiplicar, né? Faça amor, não faça guerra. Tá vendo? Aí vem a hipertrófica. O que é hipertrófica? É quando ele cresce, ó. Ele aumenta de volume, tá vendo? É aumenta de volume, tá vendo? Quando ele aumenta de volume, qual que é a consequência? Diminui a cartilagem. Aqui, ó, tinha bastante cartilagem. Bastante cartilagem. Ó, aqui tem cartilagem. Principalmente entre um e outro. Ó, aqui, tá vendo? Aqui tem cartilagem. Entre esse e esse tem cartilagem. Entre esse e esse tem... Como eles vão aumentar de volume, essa região de cartilagem ela vai ficar mais fininha, né? Vai formar uns tabiques cartilaginosos. Tá vendo aqui, ó? H de hipertrófico, tá vendo aqui? Vai formar um tabique, ó. Quanto mais esse cara aqui cresce, é óbvio, né? Se não tem como crescer em espessura, se o crescimento aqui vai ser em comprimento, à medida que eu aumento o volume, que tem uma hipertrofia do condrócito, o que separa eles, ó, esse tabique, o que separa eles vai ficar mais delgado, mais fino, entendeu? Enquanto que lá na seriada você tem essas regiões grandes de cartilagem, daqui para cima, essas regiões vão ser cada vez menores e vão ficar só os tabiques. Tabiques cartilaginosos já são formados aqui, quando você tem o processo de hipertrofia. Em seguida, a morte chega, né? Por apoptose, essas crianças vão morrer, vão ser reabsorvidas, né? E aí vai sobrar o que? A casa vazia, vai sobrar o vácuo no poder, tá vendo? Então aqui, ó, essa cartilagem aqui, ó, além de você ter a morte das células, né, dos condrócitos, né? Você tem o quê? O início da calcificação, ó, começa a calcificar os tabiques. Olha como estão fininho aqui, ó. E eles estão o quê? Calcificados, ó. Então aqui tem a morte dos condrócitos e a calcificação dos tabiques cartilaginosos, formando os tabiques cartilaginosos calcificados. Não é osso. É calcificado, mas não é osso. Tá ok? E aqui você já pode ver, ó, né? Uma célula depositada, outra célula depositada, e aqui são células da medula óssea, que estão fazendo o quê? Né? Igual sem terra. Tá ocupando a terra vazia lá, ó. Tá ocupando o vácuo no poder. Tá vendo? Estão ocupando o vácuo no poder. Ou seja, elas vão entrar ali naqueles espaços onde tinha um condrócito, vão entrar ali, vão falar Shazam, né? Tá aqui, ó. Vai entrar, como é que elas estão entrando? Já tá cheio de célula aqui, tá vendo? Vão falar Shazam e vão virar o quê? O que ele virou aqui? O que é esse cara aqui? É um osteoblasto, que está sintetizando esse cara aqui, ó, que é o osteoide. Veja, esse osteoide, de novo, é sintetizado sobre um substrato. Você não faz a tua casa na areia pura. Você faz primeiro o quê? A fundação da casa. Você faz um substrato, né? Você faz uma fundação. A fundação nossa aqui são os tabiques cartilaginosos calcificados. Eles são a fundação. Sobre eles vai ser depositado o osteoide, que é o quê? A matriz óssea ainda não calcificada. É só a parte orgânica dela. Futuramente, ela é calcificada, formando o osso, certo? Aí é o que você vê acontecendo aqui, ó, já. Aqui, ó, tabique cartilaginoso, ó, quando é osso, já fica mais rosinha, tá vendo? Quando é tabique calcificado, ele ainda tem a cor da cartilagem, ó, ainda é azulzinho.
certo? Então, o que você viu nessa aula? Você viu que o primeiro esqueleto nosso é com base numa cartilagem hialina. E que o crescimento em comprimento desses ossos vai depender do disco epifisário, que também é feito de cartilagem hialina, certo? E esse disco epifisário é formado por regiões, que é uma de repouso, uma seriada, onde só faz amor, só multiplica, só faz fio, só faz fio, só faz fio. Mas depois os fios crescem, e depois os fios morrem, e aí fica o quê? Fica a casa deixada pelos fios, né? Calcificada, né? Vamos falar sério aqui. A zona de cartilagem seriada porque se multiplicam os condrócitos, né? Eles crescem, hipertrofia, só que aí diminui a parte que tem a cartilagem, né? Ficam uns tabiques, formando os tabiques cartilaginosos. Então, ao mesmo tempo que cresce, forma-se os tabiques cartilaginosos, né? Que é aquele espaço de cartilagem entre um condrócito e outro. Depois, essa região se calcifica, formando os tabiques cartilaginosos calcificados, que não é osso. Por fim, você tem a deposição de células da medula óssea que falam Shazam e viram osteoblasto, sintetizam o osteoide em cima, por cima, você tem ali duas camadas, duas coisas. Duas camadas, duas coisas. A cartilagem, os tabiques, né? Feitos de cartilagem calcificada, e por cima o osteoide, que é o que? A matriz óssea ainda não calcificada, mas que futuramente se calcifica e forma o osso. E é isso aí, pessoal.